E aí, sabe quando a gente olha o nome de um processador e parece, sei lá, um código secreto? Pois é, hoje a gente vai decifrar esse mistério. Aquela sopa de letrinhas e números, no final vai fazer todo sentido. Olha só para isso! Intel Core i9 13900K. Intimidador, né? Parece até meio assustador. Mas é exatamente esse o enigma que a gente vai resolver hoje, parte por parte. E pode acreditar, no final, isso aqui vai parecer super simples. Então, para a gente conseguir decifrar esse nome, primeiro a gente precisa entender o que é a peça em si, né? O processador, ou a CPU, como muita gente chama, é basicamente o cérebro do computador. E o nome dele ficou tão complexo assim porque, cara, a tecnologia por trás evoluiu numa velocidade absurda por décadas. É isso mesmo. A CPU comanda a parada toda. Pensa assim, tudo o que acontece no computador, desde abrir o navegador até rodar um programa pesado, passa por ela. É ela que executa as ordens. Por isso que a velocidade da CPU define o ritmo de todo o sistema. É uma peça, assim, absolutamente crucial. Mas o que fez essa evolução acontecer tão rápido? A resposta está principalmente numa ideia de um cara chamado Gordon Moore, um dos fundadores da Intel. É a famosa Lei de Moore. Basicamente, ele previu que a capacidade dos chips ia dobrar a cada 18 meses sem aumentar o custo. É por causa desse crescimento maluco que os processadores ficaram tão poderosos e, claro, os nomes deles estão cheios de detalhes. Mas ó, a boa notícia é que não precisa ser nenhum engenheiro da NASA para entender esse negócio. A gente só precisa pegar 3 conceitos principais. 3 coisinhas que definem a performance de qualquer processador. Vamos pensar nelas como se fossem as 3 chaves que abrem esse cofre de segredos. E as chaves são essas aqui: velocidade de clock, núcleos e cache. Cada um desses nomes descreve uma parte super importante do processador. Vamos dar uma olhada em cada uma delas e aos pouquinhos o quebra-cabeça vai se montar. Vamos lá, então. Primeira chave, velocidade de clock. É basicamente o ritmo de trabalho do processador, a velocidade com que ele, processa as coisas. Para entender fácil, pensa no clock como se fosse o batimento cardíaco da CPU. A cada batida, tum, tum, ele faz uma operação, simples assim. Então, quanto mais rápido o coração bate, mais coisas ele consegue fazer por segundo. E a gente está falando de uma velocidade impressionante. Sério. Quando um processador tem, por exemplo, 5 GHz ou gigahertz, isso quer dizer que ele está executando 5 bilhões de ciclos de batidas por segundo. É um número tão grande que é até difícil de colocar na cabeça, né? Beleza, primeira chave, o clock já foi. Agora vamos para a segunda, os núcleos. Se o clock é a velocidade de um trabalhador, os núcleos são quantos trabalhadores a gente tem. É aqui que a mágica do fazer várias coisas ao mesmo tempo, a multitarefa, realmente acontece. Ter vários núcleos é como ter vários cérebros, ou vários braços trabalhando ao mesmo tempo. Enquanto um está rodando o antivírus lá no fundo, o outro está segurando a bronca de um jogo pesado e um terceiro está cuidando do sistema operacional. É por isso que o computador não trava quando a gente abre 1 milhão de coisas de uma vez. E o negócio ficou ainda mais esperto. Hoje em dia, os processadores modernos dividem os núcleos em 2 times. Tem os Performance Cores, os núcleos de performance, que são os caras da força bruta, os velocistas, para aguentar o tranco de tarefas pesadas. E tem os Efficiency Cores, os núcleos de eficiência, que são os maratonistas, sabe? Focados em fazer as tarefas mais leves gastando o mínimo de energia possível. E com isso, a gente chega na nossa terceira e última chave, a memória cache. Se a gente continuar na nossa analogia e os núcleos são os trabalhadores, o cache é tipo a bancada de ferramentas que fica do lado de cada um. É o que permite que eles peguem o que precisam de forma super rápida. A ideia do cache é exatamente essa, ser uma bancada de ferramentas. É uma memória minúscula, mas ultra-veloz que fica dentro do processador. E ela guarda as informações que são usadas o tempo todo. Desse jeito, em vez do processador ter que ir lá longe na memória principal buscar os dados, ele já tem o que precisa ali, do ladinho. Isso economiza um tempo que, no final das contas, faz tudo ficar muito mais rápido. Pronto, agora a gente tem as nossas 3 chaves: clock, núcleos e cache. Com isso em mãos, a gente está mais do que pronto. É hora de voltar para o nosso desafio lá do começo e finalmente decifrar aquele código. Olha ele aí de novo. Intel Core i9 13900K. Antes parecia grego, né? Mas agora vamos ver como cada pedacinho se encaixa no que a gente acabou de aprender. Vamos desmontar esse nome. Até que a estrutura é bem lógica. Olha só, Intel Core é a marca, fácil. i9 é a família, nesse caso, a mais potente de todas.
O 13 no começo de 13900 indica que ele é da 13ª geração. Simples, né? E o K lá no final? Bom, essa é a última pecinha do nosso quebra-cabeça. Essa letrinha no final, o sufixo, ela conta pra gente qual é a especialidade do processador. O K do nosso exemplo, o 13900K, significa que ele é desbloqueado, feito para quem gosta de fazer overclock e tirar até a última gota de velocidade. Se fosse um U, seria um processador focado em economizar bateria em notebooks. Se fosse um H, seria para notebooks com gráficos de alta performance. Cada letra tem um significado. Então, a grande sacada é essa. Depois que a gente entende a estrutura, o nome deixa de ser só um código de marketing. Ele vira, na verdade, uma mini ficha técnica. De cara, a gente já sabe a marca, a família, a geração e até a especialidade daquele processador. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão, né? Se agora a gente já consegue ler o presente, como será que a lei de Moore e as novas tecnologias vão mudar os nomes e o que os processadores do futuro vão poder fazer? O que será que vem depois dessa divisão de núcleos de performance e eficiência? Fica aí a pergunta para a gente pensar.